Eu tô tão atrasada com os meus vídeos de leitura que eu tô até um pouco envergonhada, sinceramente, porque nós estamos em setembro e eu ainda não falei nada sobre as minhas leituras de julho e as minhas leituras de agosto. Então, assim, mesmo que eu esteja muito atrasada, eu ainda quero falar sobre os livros que eu li, então é isso, vai ser o vídeo de hoje. Então, quem não me conhece, eu sou a Andrea. Faz tanto tempo que eu não faço um vídeo que eu já não sei mais nem como começar um vídeo pra vocês terem uma noção. Mas pra quem é novo no canal, seja bem-vindo. Pra quem já conhece, seja bem-vindo também. E no vídeo de hoje, então, eu vou falar sobre as minhas leituras de julho e as minhas leituras de agosto. Pra falar a verdade, em julho eu só li um livro. E esse livro, ele é uma continuação, e depois dessa continuação eu li outra continuação, que foi O Rei Perverso. Então, assim, eu li O Príncipe Cruel, e aí eu fiz outras leituras, esse vídeo já tá aí pra quem quiser ver. E logo depois que eu terminei de ler O Rei Perverso, eu li A Rainha do Nada. Então eu vou falar desses dois livros meio que juntos, porque não adianta eu falar muito separadamente de um e de outro, porque eu não quero dar spoiler, né? Porque pra ler esse livro tem que ter lido O Príncipe Cruel, e então eu já falei de Príncipe Cruel aqui no canal. Então eu vou falar agora do Rei Perverso. A primeira coisa que eu tenho pra falar é que, de novo, eu marquei bastante esse livro. Tem vários post-its em várias frases de efeitos e momentos que eu achava importante no livro. Então foi um livro que eu gostei bastante. Eu gostei mais de O Rei Perverso do que de Príncipe Cruel, porque eu acho que aqui os personagens, eles estão um pouco mais adultos e fazendo, sei lá, coisas talvez que façam mais sentido. Mas, pra quem não conhece a história do livro do Príncipe Cruel, vai ser uma fantasia jovem adulta aí. Vou parar de ficar segurando o livro, senão eu vou ficar cansada. Mas é uma fantasia jovem adulta, e aí vai ter mágica, vai ter férico, aquela pataquada que a gente gosta. Então essa vai ser basicamente a história aí. Vai ter treta política, vai ter pai querendo fazer coisas ruins com seus filhos e entre outras coisas assim. Em O Rei Perverso, eu não quero falar muito sobre a sinopse desse livro, porque senão eu vou dar spoiler das coisas que aconteceram no primeiro livro. E aí eu acho que não faz muito sentido, sabe? Porque pode ter alguém vendo esse vídeo que não leu o primeiro livro, então eu não vou dar aí muitos spoilers, eu vou falar mais do que eu achei desse livro. Pra esse livro eu dei 5 estrelas e pro O Príncipe Cruel eu tinha dado 4 estrelas. Por que esse aumento da nota? Assim, eu não vou dizer, não vou mentir dizendo que, tipo, um livro é extremamente melhor do que o outro. Não é essa a questão. Eu acho que a Holly Black, ela fez uma coisa muito positiva nesses 3 livros, que foi ter uma escrita que fazia muito sentido, assim, sabe? Ela não... Porque tem alguns livros, algumas trilogias, enfim, séries que a gente lê, que o primeiro livro é muito bom, e aí depois o último livro é ruim e meio que desanda. E eu acho que esse não é o caso da Holly Black, sabe? Eu acho que ela é muito consistente na escrita dela e na história dela, no desenvolvimento de personagens, no desenvolvimento de mundo dela. Eu acho que a gente só vai ganhando coisas do primeiro pro segundo e do segundo pro terceiro livro. Acho que a leitura só vai ficando mais interessante. Então eu gostei muito de Rei Perverso, eu dei 5 estrelas. E pro Príncipe Cruel eu tinha dado 4. Eu tinha dado 4 porque eu tinha ficado assim... Eu tinha gostado muito do livro, não significa que eu não gostei do livro, eu tinha gostado muito, mas eu tinha ficado com uma coisinha assim, que eu achei ele muito bobinho em algumas partes, um pouco arrastado, meio tipo, vamos pra escola e não sei o quê. E em O Rei Perverso não tem isso, né? Porque os personagens, eles já estão numa outra etapa aí da vida deles, né? Tem o Príncipe Cruel e o Rei Perverso, né? Então, eles já estão um pouco mais adultos, apesar de resolverem os problemas deles de uma forma, às vezes, meio tosca, né? De uma forma que a gente fica tipo, nossa, meu Deus, uma conversa de 5 minutos teria resolvido isso.
Mas é isso, eu gostei muito, pretendo continuar lendo mais livros da Holly Black, porque quando eu comecei a ler A Rainha do Nada, eu percebi que eu tinha entrado num grande esquema de pirâmide, né? Quando eu terminei de ler A Rainha do Nada, na verdade eu percebi que eu tinha entrado nesse esquema de pirâmide da Holly Black, porque ela tem vários livros que se passam nesse mesmo universo mágico do Reino das Fadas de Elfhame. Então, o box que eu tenho tem mais um livro, que ele tem um spin-off sobre outros personagens, que eu não pretendo ler esse ano ainda, vou deixar ele provavelmente pro ano que vem. E tem outros livros que foram lançados depois que eu também pretendo comprar e ler, mas por enquanto eu vou dar um pause nessa série, porque eu li 3 livros, né, da Holly Black na seguida. Nunca tinha lido nada da Holly Black e fiquei bem contente aí com essa experiência. Dei 5 estrelas para a Rainha do Nada também. E aí eu vou fazer um breve comentário que, assim, no final do Rei Perverso, eu fiquei muito braba com a Holly Black. Porque o jeito que ela termina o livro me deixou muito irritada, assim, tipo, meu Deus do céu, é sério que tu vai fazer isso? E é por isso que eu tive que imediatamente começar a ler A Rainha do Nada, né? Porque o final me deixou muito assim, ai meu Deus. Eu percebi que eu estava gostando, que eu estava me envolvendo com os livros justamente por isso. Porque eu fiquei irritada com o final, com o que os personagens estavam fazendo, sabe? E também porque eu marquei 50 mil coisas no livro, então eu sabia que eu estava muito envolvida ali com a história. E aí depois, então, eu fui ler A Rainha do Nada. Eu tava com um pouquinho de pé atrás, porque eu fiquei pensando assim, é o último livro. A princípio é o último livro, mas eu não... A Holly Black já, né, publicou outros livros que não são bem sequência, mas que são relacionados, né? Então, não sei o que ela pretende pro futuro desse universo. Mas eu tava com um pouquinho de pé atrás de como a Holly Black ia terminar essa história. E eu tava com muito medo de que eu não fosse gostar do final. Só que posso dizer que, graças a Deus, isso não aconteceu. Eu gostei do final da Rainha do Nada. Eu acho que é um final condizente com a história e com tudo que a Holly Black construiu desde o primeiro livro. Eu acho que também é condizente com o público do livro, né? Que são livros voltados para um público jovem adulto. Então, eu também dei 5 estrelas. No geral, assim, achei muito bom. Eu sei que tem muita gente que não gosta dessa trilogia, que acha muito infantil, que acha muito bobo. Enfim, eu acho que valeu a pena a leitura, eu acho que eu me diverti. Eu não favoritei os livros, apesar deles terem ficado, assim, muito no meu coração, eu não favoritei eles, porque eu acho que quando eu favorito um livro, ele tem que meio que ter mudado a minha vida, assim, ele tem que ter sido uma experiência, sei lá, transcendental. E eu acho que não foi o caso de nenhum desses livros. Eles foram muito divertidos, eu gostei muito deles, mas eles não mudaram a minha vida, sabe? Eles foram um entretenimento. Não foram livros ali pra gente ficar refletindo sobre a vida, nem nada. Então, mas aí, são 5 estrelas, gostei muito, recomendo Holly Black. Quem estiver aí na dúvida se compra ou se não compra, quem sabe um box, porque o box tá sempre entrando em promoção lá na Amazon, eu acho que vale a pena comprar, porque, pra mim, pelo menos, a experiência de leitura foi muito boa. Então, esses foram as minhas leituras de junho e de início de agosto. Julho, na verdade, né? Julho eu só li um livro, porque eu acabei indo viajar e eu tava fazendo outras coisas da minha vida também. Acabei não lendo muito, mas acho que foi uma leitura proveitosa. Então, em agosto, eu li um pouquinho mais. Li, então, o último livro e li Água Fresca para as Flores. Esse livro... Ele é um pouco grande, tá? É um livro de quase 500 páginas, mas eu vou panfletar ele até eu morrer. Vou dizer que esse livro vale muito a pena ler. Esse livro não é meu, na verdade, ele é da minha mãe. Não me lembro se fui eu que dei... Não, não fui eu que dei pra minha mãe, não. Foi ela que escolheu esse livro, porque ela tinha gostado muito do título e da capa. E eu confesso que eu acho a capa desse livro também muito bonita. Assim, a edição desse livro, assim, ele é todo bonito. Eu não gosto muito só do material da capa, porque eu acho que é um material que amassa e fica feio muito rápido. Mas eu quero mostrar pra vocês, ó, atrás ele é assim, tem uma parte do livro. E dentro do livro, ele, em cada capítulo, em cada início de capítulo, tem uma flor e uma frase. E em cada início de capítulo é uma flor e uma frase diferente, tá, gente? Então, tipo, isso foi uma coisa... Eu demorei um pouco pra perceber que as flores, elas eram diferentes, mas elas são diferentes em cada capítulo, e são muitos capítulos. Esse livro, ele tem
mais de 90 capítulos. Então, vocês imaginam, tem 93 capítulos, então foram 93 frases e 93 ilustrações diferentes de florzinha. E eu achei isso muito legal, enriquecedor, até porque o nome do livro é Água Fresca para as Flores, então tem tudo a ver. Mas falando um pouco da sinopse desse livro, ele vai falar sobre uma mulher que se chama Violet, e ela mora na França, né? Ela é francesa. E essa mulher, ela trabalha num cemitério. E, assim, só por isso eu já achei esse livro muito interessante. Porque, fun fact, eu já trabalhei no cemitério também. Quando eu tava no ensino médio, eu fazia estágio na prefeitura, porque eu fiz o ensino médio integrado com um curso técnico de geoprocessamento pelo o Instituto Federal daqui, da minha cidade. E aí eu peguei um estágio na prefeitura, onde a gente estava fazendo um trabalho no cemitério, em um dos cemitérios aqui da cidade. Então, eu achei, assim, que eu e a Violet, a gente tinha isso em comum. Então, eu gostei bastante de ler esse livro de uma pessoa que trabalha no cemitério, me identifiquei em alguns momentos. E a Violet, então, é essa mulher que ela é basicamente uma zeladora desse cemitério. É um cemitério pequeno, numa cidade pequena. E o livro, ele vai contar tanto a história dessa zeladora, né? A história de vida dela, sobre o marido dela, sobre a filha dela, sobre tudo da vida dela e sobre as pessoas do cemitério também. Então, vai contar sobre as pessoas que estão sendo enterradas, vai contar sobre as pessoas que visitam as pessoas que estão no cemitério, sobre os outros funcionários do cemitério. E, gente, esse livro, eu acho que vocês já conseguem perceber que eu gostei muito dele pelo jeito como eu tô falando dele, né? Mas esse livro, pra mim, ele foi 5 estrelas e favoritado, porque vocês não têm noção o quanto eu chorei lendo esse livro. Assim, ó, eu não fiz nenhuma marcação nele, e eu vou até dizer por quê. Primeiro, porque ele não é meu, né? Ele é da minha mãe, e não vou ficar marcando um livro que não é meu. Mas segundo, esse livro, ele tem tantos momentos e frases e coisas impressionantes e muito boas que eu acho que eu teria que riscar o livro inteiro de marca-texto pra eu conseguir marcar todas as partes que eu gostei. Então, eu acabei não marcando nada porque esse livro é sensacional, sabe? Muito sensacional. Eu nunca tinha lido nada dessa escritora, que é a Valérie Perrin, não sei como é que fala o nome dela, que não sei falar francês. Esse é o único livro que ela tem publicado no Brasil. Ela tem outros 3 livros, ou ela tem 3 livros ao total. Eu sei que os outros livros dela não foram publicados no Brasil, o que é uma pena, porque, assim, a escrita dela é sensacional, assim. Eu não gosto muito de livros que vão e que voltam, assim, tipo, no tempo. Uma hora tu tá no presente, outra hora tu tá no passado. Mas nesse livro eu acho que a autora, ela conseguiu fazer isso de uma forma muito inteligente e de uma forma que me deixava muito presa. E não só a gente tem a história da Violet, como a gente tem a história de, tipo, outras pessoas no meio da história dela. E o que eu acho que geralmente acontece quando os livros são feitos assim? Às vezes a gente tem muito mais interesse por a história de uma pessoa, e aí, quando começa a contar a história da outra pessoa, a gente fica tipo, ai, que saco. Eu quero saber da história da outra pessoa, não quero saber dessa que tá contando agora. Só que nesse livro não, porque a história de todo mundo é interessante, todos os personagens são muito bem construídos e tu quer saber. Tu quer saber o que aconteceu com todo mundo do livro. Então, assim, eu acho que a escrita dela, a escrita, a história, tudo, assim, esse livro é perfeito, maravilhoso, tem que ser favoritado. E com certeza ele foi o melhor livro que eu li esse ano, assim, porque foi um livro que me emocionou muito. Foi um livro de quase 500 páginas que eu li muito rápido, e isso é muito raro, porque eu não costumo gostar de livros que são muito grandes. Eu geralmente, assim, eu vou protelando a leitura desses livros maiores, tanto que esse livro, ele tá aí na minha TBR faz algum tempo, e só agora que eu fui finalmente ler. Eu já sabia que eu ia gostar desse livro, porque a minha mãe e minha amiga já tinham lido esse livro, já tinham me feito uma propaganda muito boa sobre ele, mas eu tava enrolando justamente porque ele tinha quase 500 páginas. Mas assim, muito grata que eu dei uma chance pra esse livro nesse momento, assim, eu acho que foi uma leitura sensacional, então eu tô aí numa série de boas leituras. E recomendo que todo mundo leia, então, Água Fresca para as Flores, porque é realmente um livro muito bom. Eu sei que ele é um livro um pouco caro na Amazon, ele foi lançado já há algum tempo, mas o preço dele eu não sei porque continua sendo um pouco alto, então, assim, vale a pena, quem sabe, pegar o e-book ou pegar numa promoção, mas, assim, vale a pena ler esse livro, gente, eu juro por tudo que é mais sagrado nessa vida.
Depois, em agosto, eu fui ler mangá, e eu acho que, assim, não é surpresa nenhuma que eu vou trazer o mangá do Junji Ito aqui, porque eu já devo ter falado isso em outros vídeos, mas vou continuar falando, né? Meu namorado, ele tem uma grande coleção de mangás do Junji Ito, e a gente gosta bastante do autor, e aí de vez em quando ele vem e traz e deixa aqui em casa pra eu ler. E então eu li As Egocêntricas Maldições de Soichi. O Soichi, ele é um personagem recorrente do Junji Ito, e ele é basicamente uma criança, assim, eu não sei exatamente quantos anos ele tem, se ele tem uns 10, 12 anos, acho que por aí. O personagem vai crescendo também ao longo das histórias. E o Soichi, ele é um cara que fica amaldiçoando as pessoas. Então, tipo, aqui na capa dá pra ver que ele tá, tipo, com uma boneca e com umas coisas na cabeça. E aí ele faz, tipo, voodoo pras pessoas. E ele inferniza a vida de todo mundo, da família dele, dos amigos dele. Tipo, ele não tem amigo, né? Porque ele se acha muito sensacional, assim, muito melhor que as outras pessoas. Então ele inferniza a vida da família dele e dos coleguinhas de escola e tudo mais. Então aqui a Pipoca Nanquim trouxe então essa edição que são só histórias do Soichi, o que é bom e não é ao mesmo tempo. Eu até vou conferir qual foi a nota que eu dei para esse livro. Foram 4,5 estrelas pelo seguinte fato. As histórias do Soichi, elas são muito interessantes, mas elas são um pouco repetitivas. Porque basicamente sempre é a mesma coisa. O Soichi fazendo uma maldição pra alguém e geralmente no fim da história ele acaba se dando mal, assim. Tipo, às vezes as pessoas se dão mal também, mas ele sempre se dá mal no final da história. Então, como é sempre sobre o Soichi, as histórias acabam ficando um pouco repetitivas. Principalmente por Junji Ito, né, fazer elas todas meio similares. Mas eu gosto muito das histórias do Soichi, apesar delas serem repetitivas, eu gosto bastante do personagem, é um dos personagens recorrentes dele, assim, que eu mais gosto. Eu sei até que tem um outro volume, que meu namorado me emprestou também, que mostra, tem uma história do Soichi adulto, e aí eu tô bastante empolgada pra ler essa história do Soichi adulto. Mas então foi isso, eu li... Cara, é uma leitura meio pesada, sabe? Porque são muitas páginas. São 400 páginas de mangá. Então, é uma edição, assim, pra ler aos pouquinhos. Eu tô muito irritada com o meu cabelo, que não tá ficando do jeito que eu quero. Mas tudo bem. Mas, enfim. Dei uma pausa nas leituras de livro pra ler mangá. E depois eu também, depois de terminar esse mangá, eu também não tava com cabeça de começar outro livro, porque eu acho que eu ainda estava me recuperando de Água Fresca para as Flores. E aí eu fui ler o volume 3 de Fence. E eu já vou dizer que eu dei 5 estrelas. Eu dei 5 estrelas. Esse volume 3 de Fence, ele foi melhor que o volume 2. E aí, no meu último vídeo que eu fiz uma leitura de Fence, eu fiz o seguinte comentário, que eu ia parar de pegar os volumes na pré-venda, porque não valia a pena. Na pré-venda, com brindes, Fence custa, acho que R$50, é R$49,90, R$49,99, algo assim. Só que se tu espera um pouquinho, a Amazon sempre coloca em promoção e ainda vem com os brindes, e eu acho que esse daqui eu tinha pego ele na pré-venda, só que aí quando eu me liguei dessa questão, eu parei, eu cancelei a pré-venda, falei, não vou gastar meu dinheiro dessa forma, e aí eu cancelei a pré-venda e esperei ele baixar de preço, e eu acho que eu comprei esse volume por 30 e poucos reais. É uma grande diferença, ainda mais que Fence é uma HQ que tem muitos volumes. Pra quem não conhece, né, Fence é uma HQ sobre esgrima e gays, basicamente, é isso. Essa é a sinopse, gays e esgrima. E a segunda edição, ela foi meio sem graça, assim, porque era basicamente só a esgrima, só a parte da esgrima, não teve muito desenvolvimento de personagem. Mas aqui, nesse terceiro volume, tem um desenvolvimento mais do relacionamento dos personagens e dos personagens em si, sei lá, a gente conhece a família de alguns personagens, tem uma grande decisão. Também não vou ficar dando muito spoiler, mas o telefone de alguém tá tocando, parou agora. E uma coisa que continua me irritando, né? Quem publica Fence é a galera, né? Uma coisa que me irrita muito, que todos os volumes têm, é esse código de barras que é colado. No primeiro volume, eu achei que podia ter sido um problema, assim. Eu achei que eles, sei lá, tinham impresso o código de barras errado e aí tinham colado um adesivo em cima. Só que, na verdade, todos os volumes vêm com esse
com essa etiqueta. Eu acho isso tenebroso. Por uma coisa que custa originalmente R$ 50, eu acho isso tenebroso, eu vou sempre criticar. E tipo assim, é super fininho. Ele é bonito, vou mostrar por dentro. Ele é bonito, mas não vale R$ 50, porque é muito fininho. É uma leitura de menos de 1 hora. Lê em 30 minutos. Porque também não tem muito texto. Vou mostrar pra vocês que não tem muitos balões de texto. Então, assim, não vou dizer que eu me arrependo de ter começado a coleção de Fancy, mas eu acho que eu não pensei muito bem quando eu comecei a comprar na questão do preço, sabe? E eu também não sabia, quando eu comprei pela primeira vez a edição 1, eu não sabia que era tão fininho, assim. Eu acho a história interessante, eu acho a história legal, acho que tem tudo a ver comigo. Mas eu gostaria que fosse, assim, que tivesse um pouquinho mais de história em cada edição, porque eu acho realmente muito fininho. E eu fico com aquela coisa de tipo, ai meu Deus, eu quero ler mais, eu quero saber o que aconteceu. E não tem. Mas eu dei 5 estrelas porque eu acho muito difícil dar, tipo, nota pra uma coisa que faz parte de um todo maior. É por isso que eu acho mais fácil dar nota pra, tipo, mangás como esse. Inclusive, eu não mostrei esse aqui por dentro, mas é um clássico mangá do Jiu-Jitsu, com umas ilustrações às vezes meio bizarras. As histórias são muito legais. E acho que é isso, gente. Esse vídeo, eu acho que ele não foi tão comprido como os meus outros vídeos de leitura. Eu tô um pouco sem carisma, mas eu queria fazer esses vídeos pra não ficar uma lacuna aí, porque eu fiz de todos os meses até agora. E mesmo que eu esteja um pouco atrasada aí na postagem e falando, né, dos vídeos, eu gostaria de estar fazendo mês a mês, mas às vezes tem meses que eu leio um livro só e aí eu não vou fazer um vídeo falando de um único livro, ainda mais um livro que é continuação, né, de uma série, enfim. Mas é isso, acho que eu tenho feito leituras bem proveitosas esse ano, tanto de mangá, de HQ, como de livro. Não li nada recentemente que foi, tipo, ruim. Eu acho que no meu outro vídeo eu tive umas leituras bem mais decepcionantes. Nesse vídeo eu tive umas leituras bem boas. Nada abaixo de 4 estrelas. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E não esquece de deixar o like, não esquece de deixar comentário, não esquece de te inscrever no canal se tu ainda não for inscrito. E é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo.